Boa noite! Tudo bom? Que bom. Hoje a gente vai falar sobre um caso que eu sempre achei difícil de falar, que é sobre o caso da Casey Anthony. E porque eu achei difícil de falar, sempre achei difícil de falar, acho esse caso muito estranho e também essa mulher me irrita. Eu chamei uma pessoa que eu gosto muito pra contar o caso pra vocês, mais do que eu. Porque, sinceramente, sei lá, eu não entendo esse cara. Enfim, tô confuso. Chamei a minha amiga Camila Boeri. A Camila é amiga da época da faculdade, que foi ontem praticamente. Isso, não conta a idade. Advogada há 11 anos, especializada em direito societário e startups. Eis o que eu sei sobre startups, nada. Eu adoro, na verdade, ela é apaixonada por culinária e eu adoro os stories que ela coloca no Instagram dela. Eu vou deixar os arrobas dela na descrição do vídeo, que tem 2 perfis super legais no Instagram dela. Tipo assim, é super engraçado. Literalmente, quando a gente tava conversando sobre esse caso, antes de topar gravar, ela tava cozinhando, começou a bater no negócio. Camila é ótima. Então, Camila, obrigado por estar aqui para contar o caso da Casey Anthony, que é um caso cabeludo. Primeiro eu queria agradecer pelo convite. Estou lisonjeada de vir falar no Crime e Comédia. Obrigada, Fê. A gente tem uma relação muito bacana de muitos anos e fiquei muito lisonjeada. Mas... Imagina, eu e meus pais que assistem agradecemos. Aliás, a gente ficou antes, tá, gente? Vamos aos fatos. Eu acho que uma das coisas... É um caso bastante conhecido. E uma das coisas que eu acho que seria legal para essa nossa conversa a gente tentar responder, se é que a gente vai conseguir responder, é o que deu errado. Porque todo mundo sabe que ela foi absolvida no final e ao mesmo tempo todo mundo fala, pô, mas o que deu errado, será? Então, essa é a pergunta que eu gostaria de tentar responder nesse papo de hoje. O caso da Casey Anthony, ele chama muita atenção porque ele teve várias peculiaridades ao longo dele, né? Mas vamos começar do começo? Mais fácil, né? Por partes. Por partes, como o Jack Stripador diria. Exatamente. Com certeza. Quem ouve o canal, vê o canal, sabe que é um bordão clássico do Face. É que eu roubei de algum professor, que eu não lembro quem. Algum professor de penal nosso. Se vocês estiverem assistindo, beijo pra vocês. Se não tiverem, beijo também. Eu não lembro o nome deles. Vamos lá. A Casey Anthony nasceu em 1986, em Ohio, Estados Unidos. E depois eles mudaram pra Flórida. O pai da Casey, o George, era policial. Olha que peculiar, senhores. Irônico, né? É muito irônico. A vida é irônica, né? A mãe dela, a Cindy, enfermeira, também muito peculiar. E o irmão Lee, 4 anos mais velho. A Casey até então era uma criança normal, pelo que contam os pais, nunca teve grandes problemas. Sempre assim, Mas é sempre que a pessoa cresce normal, aí depois, né, o mundo a corrompe. Até que vira uma louca. Exato. Enfim, e ela começou a desenvolver um hábito patológico de mentir. Ela mentia sobre coisas ridículas. Tipo assim... Você comeu alguma coisa que sua mãe fez, a sua mãe perguntou, mas você comeu tal coisa? O negócio cheio de migalhas na sua boca e você... Não comi. Comeu. Enfim, aquelas mentiras muito ridículas que qualquer um pegaria. E assim, ela mentia sobre coisas muito cretinas, muito costumeiras. E nesse caso aqui em questão, ela mentiu até sobre a formatura dela. Até a fase de adolescente dela, a família dela... conhecia tudo sobre ela. Quando ela virou adolescente, a família já não sabia mais nada sobre ela. E a partir daí que as coisas começaram a ficar bem esquisitas. Você falou da mentira do ensino médio. Eu lembro alguma coisa que aconteceu, alguma coisa de formatura que ela mentiu. Sim. E eu falei assim, mas como que ela não morava com os pais dela? Como que alguém mente que se formou pros pais, né? Que não se formou, quer dizer, no caso. E os pais não pediam um boletim? Não meus pais, certamente, beijo pros meus pais, eles olharam tudo que eu fiz a vida inteira acadêmica até então. Não, porque os meus eu tentava esconder, eu já queimei boletim, mas eles descobriam as cinzas enterradas.
como que eles não sabiam que a própria filha não... X. Eles nunca souberam que a Casey se formou, né? No final das contas, eles organizaram uma festa de formatura pra ela. E aí descobriram que ela, de fato, não tinha se formado, né? Ela não havia se formado, descobriram no ensino médio que ela não havia se formado. E mesmo assim eles deram a festa, né? Estranho. Parabéns, pegou uma boa atriz. É, muito boa atriz. E aí ela largou o ensino médio. Foi essa a história dela nesse período. E largou o ensino médio e dizia para os pais que havia arrumado um emprego na Universal Studios, no Hard Rock Café, que todos nós gostaríamos muito de trabalhar lá, mas a gente mora na Terra Brasilis. Starbucks, mas... Enfim, fato é que ela continuou a trabalhar neste local e não concluiu os estudos dela. E em janeiro de 2005, ela conheceu o Jesse Grant, que foi o namorado dela. E no mesmo ano, a guria ficou grávida. Quantos anos ela tinha? 19 anos. Tadinha, agora eu fiquei com dó. Enfim, ela não queria o bebê, ela rejeitou o bebê. Ela queria dar o bebê para adoção. E um fato muito curioso, Fê, que eu acho que é importante a gente trazer aqui pro público, é que os pais só descobriram a gravidez dela no 7º mês. Como que você descobre a gravidez da sua filha, que era uma... Ela tinha uma estrutura corpórea mignon, e como que você só descobre que uma barriga de gravidez apareceu ali no 7º mês? Foi uma foto que você me mandou dela grávida, eu também falei, gente, tá grávida. Não é possível, né? Aqui no Brasil a gente ia falar que tava com barriga d'água, mas no final tava grávida mesmo. Eu vi a foto que você me mandou dela com 7 meses de gravidez e, tipo, eu tinha acabado de ler que a mãe dela era enfermeira e aí eu falei assim, e a mãe dela... Outro fato curioso. A mãe dela não percebeu que ela estava grávida, porque ela estava... obviamente grávida, do tipo, eu não teria vergonha de perguntar pra ela, você tá grávida ou você está inchada? Porque ela tava, obviamente, Uma grávida. coisa é estar inchada, filho. Outra coisa é você estar grávida. Não, ela tá... Tipo assim, É, enfim. grávida, ou era chope de... Não, gente, se a gente consome chopp, a nossa barriga não tá desse tamanho. Exato. Eu acho. Enfim, É a câmera, tem 3 câmeras, cada uma engorda 8 quilos. fato é que descobriram a gravidez no 7º mês. E o irmão dela, por algum motivo, a família não quis contar pro irmão. Vamos contar para o irmão lá pra frente quando nascer a criança. Outro caso muito estranho. Não fez sentido pra mim até agora. Família estranha. É, e outro fato muito estranho, a gente não sabe quem é o pai. Eu tô Quem é o pai? Não sabemos quem é o pai. Não, o Jesse? O Jesse, ninguém nunca confirmou que ele era o pai da Casey, da Kaylee, né? O nome da criança. Ixi, Fala já- mais adiante. Ixi, É, temos Casey e Kaylee. Kaylee é a bebê. Tá. Ela não havia nem dado o nome ainda, porque não queria a criança. Enfim, fato é que ela ficou noiva do Jesse. Ele a pediu em casamento, a vida dela estava indo muito bem, aparentemente. E a família falou, não, você não vai dar esse bebê para adoção, você não vai fazer um aborto, você, né, terá essa criança e nós vamos cuidar dela, enfim. E um outro fato muito curioso, o Jesse, mesmo sem saber se era o pai ou não da criança, ele, não, eu vou assumir a criança, vai ser minha filha, enfim. É, como muita gente faz, assim, É, coração. coração, Né? o cara tinha um super bom coração, ao contrário da mãe. De alguém? Casey. De alguém? Enfim, e a criança nasceu e ao longo desse período, eu não sei se ela deu uma desbaratinada, eu não sei bem o que aconteceu com a Casey. Mas fato é que ela alegou que contratou uma babá, uma tal de Zenaida Fernandes Gonzalez. Ah, eu dei Sob a muita- alcunha de Zene. Zene. A Zene, gente. Grande Zene. Zene pra... Zene é que nem mole, né? Né? Quando falam... Sabe a mole? A Zene é Zenex, que é a prazolam no Brasil. A prazolam. Na verdade, seria um apelido pra Xanax, né? Que é um remédio que é o prazolam aqui no Brasil. E muito peculiar ela falar que a babá chamava Zenaida Fernandes Gonzalez, sob a alcunha de Zene. Enfim, muito peculiar. Outra questão muito peculiar nesse caso. E ela alegava pros pais que ela pagava... na verdade, não ela. Que um amigo dela, da Universal Studios, chamado Jeff, pagava para que a Zene cuidasse do filho dele e da Kaylee, enquanto eles trabalhavam. Trabalhavam. Enfim. Mas Ela não tinha nada com ele.
não tinha nada com ele. E mais pra frente se confirmou perante o tribunal, em que ele foi inquirido como testemunha, de que ele nunca teve nenhum filho, nunca nem conheceu a tal da Zene. Enfim, mas isso a gente vai chegar lá, Brasil. Essa mulher, então, é patológica, mentira. É uma mentira patológica que você sabe que a pessoa está mentindo, mas ainda assim a pessoa continua pra... Não sei se ela vai testar seu limite, pra ver até onde ela chega. Eu não sei. Assim, ouvindo parece do tipo, é tão inútil a mentira que parece que é uma doença. É tão idiota quanto aquela questão da comida, né? Você comeu tal coisa? Migalhas no rosto? Não. Não. E pros pais, os pais sabiam que não tinha babá, ou sabiam, ou não. Os pais não foram... Outra questão muito interessante. Os pais não foram atrás pra descobrir quem era a Zene. Quem era a Zenaida Fernandes Gonçalves? Nossa, esses confiavam cegamente. Super, nossa, se meus pais confiassem tanto assim em mim, meu Deus. Nenhum confia. Tô achando, como diria Belisarian, suspicious. Fato é que foi confirmado mais para frente que o Jesse não era o pai da Kaylee, em 2006 aproximadamente. E eles acabaram se separando. Esse noivado não foi para frente. Eles não casaram. E eles se separaram em 2006. Tempos depois, ela continuou morando na casa dos pais e arrumou um novo namorado, um DJ chamado Tony, que frequentava as várias festas e a Casey ia junto com ele nas festas para promover, enfim. Ela ia em todas as festas. Eu cheguei a ver essa parte do julgamento. E as fotos, várias fotos foram expostas pela acusação da Casey nas festas, né? Isso foi... Eu até fiz uma anotação, mas quando você chegar... Estamos chegando lá. É que esse caso ele é tão quente que a gente não se aguenta. E a gente precisa trazer todos os detalhes antes de chegar no né? Esse caso foi... Icônico, né? Eu não lembro dele ser comentado no Brasil enquanto ele aconteceu. Não. Só depois. Só que eu sei que lá as pessoas pararam... Pra ouvir. Tipo, estilo o julgamento do Johnny Depp, que não existia streaming, eu acho, na época. Então em meados de 2006, 2008... O crime a gente acredita que ocorreu por volta de 2008, porque foi quando a última vez que a Kaylee foi vista pela família da Casey, os Anthony, né? Em 15 de junho de 2008, né? Porque, na verdade, o que aconteceu? A Casey morava com os pais ainda, mas ela tava levando a vida dela, né? Como qualquer mulher dos seus 20 anos, nos seus 20 anos viveria, né? Indo a festas, enfim. Só que tem um detalhe básico, ela tinha um bebê. Uma bebê. Então, ela continuou tocando a vida, dizia para os pais que a Zene estava cuidando da Kaylee nesse intervalo, continuava tocando a sua vida normal, até que um dia houve uma briga entre a família. Ela brigou com os pais e pegou a Kaylee e falou: estou indo embora para Tampa, porque é assim, né? Aqui a gente vai embora pra onde? Pra onde a gente vai embora quando a gente briga com os pais? Não pra Tampa. Não vamos pra Tampa, não. Então... Enfim, lá você vai pra Tampa. Então ela falou que ia embora com a Kaylee, saiu com a Kaylee pra ir embora para Tampa. Fato é que ela não foi pra Tampa, né? Ela foi morar com o DJ Tony. Ela e o grande... Outra mentira inútil, que ela já era adulta, ela falou, vou morar com o Tony. É que lá você atinge a maioridade efetiva a partir dos 21, né? Nessa época ela devia estar em torno de uns 20 anos ainda, então deve ter sido isso. Enfim, ela foi morar com o Tony e os avós não tiveram conhecimento da Kaylee a partir do dia 15 de junho de 2008. Foi o último dia em que viram a Kaylee viva. Meu Deus. Ela morou, fato é que ela morou um mês com o Tony. Os avós ligavam pra Casey e falavam: poxa, a gente quer conversar com a Kaylee, né? Põe a Kaylee aí no telefone. E ela sempre tinha alguma daquelas desculpas esfarrapadas. Não, estava com a Zene, ou a criança estava dormindo, a criança estava... Ninguém sabia onde estava a criança. Essa é a verdade. Os pais gostavam muito dela. Eu nunca vi pais gostarem tanto de uma filha assim. Deram um carro pra ela. Quer dizer, você tá indo embora de casa... Eles gostavam da Casey. Da Casey, porque confunde. Kaylee e Casey. Gostavam muito da neta também, cuidavam muito da neta. Tanto é que quando ela saiu com a mãe, né? Quando Casey levou Kaylee embora... Gente, é complicadíssimo isso. Embola a língua toda vez. Tipo as Kardashians. Não sei. Kardashians, Chloe, Kim, enfim, até mais fácil. E aí... A gente tá incluindo aqui os papos de bastidores, que é coisa que a gente gosta. A gente gosta nos comentários aí. Enfim, o fato é que eles deram um carro pra ela e ela foi embora com o carro.
e com aquele. Um mês depois, que olhando nossos arquivos, né? Porque as datas, gente, a memória vai ficando ruim depois do Covid. Depois do Covid, a memória de todo mundo ficou muito ruim. Já era, não posso nem pegar, que é demência da live. Enfim, a criança não foi vista em um mês. E a avó começou a suspeitar, porque tantas mentiras deslavadas ligava pra Casey, onde está minha neta? Onde está Kaylee? Ninguém sabia onde estava Kaylee. Ninguém sabia onde estava Kaylee. Como uma criança de 3 anos some assim? Isso foi em 2008. Enfim. Não, então eles não viram ela saindo com a... Elas viram ela saindo, depois nunca mais a viram. Ela foi... Tá. Virou um borrão ali. Enfim, fato é que Cindy, a mãe de Casey, entrou em contato com a filha e falou: gostaria muito de ver minha neta. E como viu que não teria nenhum tipo de resposta da filha, porque Casey sempre se fechando cada vez mais e inventando desculpas e desculpas e desculpas, Cindy pensou: gente, vou atrás porque eu quero descobrir onde tá a minha neta e a minha filha. Chegou no apartamento, na casa do DJ Tony, os pegou no flagra, fumando um beckzinho e outras droguitas más. É maconha, doido. E procurou a Kaylee no apartamento inteiro. Onde estava a Kaylee? Ninguém achou Você Kaylee. deu embora? Enfim, ela simplesmente chegou à maioridade e foi embora. Não, É que ele falou, não, essa família, é que ele pegou o carro e foi embora. foi embora. Tchau, mãe. Tchau, Casey. E Casey continuou dizendo: não, ela está com a Zene. A Zene, gente, era a solução para todos os problemas. Eu acho que vou chamar a Zene para cuidar da minha casa, porque resolve tudo. E fato é que Zene estava cuidando supostamente da criança. Cindy entrou em pânico, chamou a polícia, como qualquer outra pessoa chamaria. Ela ligou pro 911 umas 3 vezes, né? Isso, eu ouvi. Outra questão muito estranha. A Casey saiu com esse carro que o pai deu pra ela. E tempos depois o carro foi encontrado abandonado num estacionamento. E chamaram o pai da Casey, o carro estava em nome do George, né? Do pai da Casey. Lembramos novamente, Brasil, que ele era policial. Esse fato vai ficar muito importante, essa questão vai ficar muito importante daqui pra frente. Encontraram o carro lá, abandonado. Ela provavelmente ficou sem dinheiro pra colocar gasolina, porque, né, a pessoa sai com a mão na frente e outra atrás. Só abandonou o carro. E abandonou o carro lá. Cansei desse. Cansei desse carro. E aí o carro foi guinchado, né? Na verdade, o George só soube porque o carro foi guinchado. E aí as autoridades contataram o George foi lá, tiraram o carro do pátio, né? Não sei se é pátio que eles usam lá, mas deve ser algo parecido. Acho que não sei. Foi buscar o carro. Quando buscaram o carro, ele e a Cindy notaram um cheiro muito peculiar vindo do carro. Muito peculiar. A Cindy, também outro caso, muita questão muito suspeita ali. A Cindy alega que sentiu o cheiro e jogou o desinfetante no carro, abaixou as janelas, deixou o carro ventilar. Mas, gente, se o cheiro estranho era exatamente o cheiro estranho que... Porque ela dizia pra polícia, depois quando ela ligou para a polícia, ela disse que o carro cheirava a cadáver. Como que você esconde o cheiro de um cadáver? Não, e uma coisa interessante, que eu já falei isso em alguns casos, porque eu já vi alguns policiais em vídeos assim de tribunal falando o cheiro do cadáver do ser humano em decomposição não se compara a com nenhum outro animal. Inconfundível, né? Inconfundível. E o pai dela era policial e a mãe dela era enfermeira. Como que eles não perceberam o cheiro de cadáver em decomposição? Ela percebeu, ela usou esse termo, né? Ela usou na ligação. O curioso é que na ligação, a primeira ligação para emergência que ela fez, ela falou que o carro estava cheirando mal. Na verdade, ela só ligou, que aqui a gente teve a gente avançou um pouco. Eu avancei e voltei. Antes dela Normal. ir... Eu faço isso. Antes dela chegar na casa do Tony, eles descobriram o carro, né? Essa é a cronologia certa. Eles descobriram o carro abandonado, foram retirar o carro, o cheiro muito ruim no carro, e tinha uma sacola dentro do carro, a qual eles jogaram fora. Sem abrir. Sem abrir. Meu Deus, essa família suspeita. Eles pensaram era pizza podre lá dentro, porque de fato tinha uma pizza podre mais pra frente, que ela alegou. Mas naquele momento ela disse que tinha cheiro de cadáver e jogou fora a sacola. E, enfim, quando ela chegou no apartamento do Tony, voltando para a parte do Tony, gente, porque eu dei uma embolada aí na história.
São muitos detalhes. E quando ela chegou na casa do Tony, ela, justamente, o carro abandonado, questões muito estranhas ali acontecendo. Nenhum sinal de Kaylee, sua neta. Cheiro de cadáver no carro. E jogaram o saco fora. Chegaram sem abrir. Chegaram ali na casa do Tony e perguntou pra Casey, escuta, cadê a minha neta? E ela, novamente, falando da Zene. Estava com a Zene. Muito, muito preocupada e extremamente nervosa, como você esperaria de uma avó e talvez de uma mãe, né? Talvez não, de uma mãe. Se a Casey estivesse muito preocupada com a filha dela, ela estaria, de fato, procurando, né? Mas ela estava super tranquila fumando um beck no sofá do namorado. E pela descrição que você falou, desde o fato dela não... Da idade, dela não querer ser mãe, dela... Me parece... Muitos agravantes, né, Fê? Do tipo... Eu não fico tão chocado, porque... Tem gente que não verbaliza ou não fala, eu não quero ser do tipo, não exterioriza isso e faz pior. Então, faz pior. No sentido, até esse ponto da história, né? Que eu sei que vai piorar. Enfim, a mãe ficou com muita raiva e falou, não é possível, eu vou ligar pra polícia agora e vou falar que você roubou o carro. Como assim que você liga pra polícia e fala que a filha roubou o carro que você deu pra ela? Enfim, ela ligou pra polícia. Falei, foram 3 vezes que ela ligou pra polícia. Na primeira, ela falou que o carro havia sido roubado e que a filha havia fugido com o dinheiro dela. Ela ainda disse isso, que ela roubou o dinheiro... Você não viu, só viu? Da mãe, Ela fala que roubou o dinheiro e fugiu com o carro. E aí, as outras vezes que ela liga, muito curioso, né? Ela ligou 3 vezes e ela foi mudando o discurso. Ela percebeu que, de fato... tinha algo muito mais estranho do que aparecia, né? Ela começou a notar que a filha havia, de fato, sumido com a criança. Ela não sabia como dizer. Ela sabia que tinha algo bem estranho. Então ela falou, Casey, vamos embora pra casa. Você não vai ficar aqui. Vamos embora. Obrigou a filha a voltar pra casa. E a filha, claramente, irritada não pelo fato do sumiço da filha dela, da Kaylee. Ela estava mais irritada com a mãe do que com o fato em si da filha dela ter sumido. Gente, faziam 30 dias. 30 dias que a filha havia sumido e ela não tava nem um pouco abalada. Tava super tranquila. E não era drogas, não era... Ou era? Então, quando a mãe chegou no apartamento, eles estavam ali, de fato, usando drogas. Mas a gente não consegue dizer até que ponto eram drogas. Até porque... Eu acho que não chegaria a esse ponto. Qualquer mãe que perdesse um filho não estaria tão tranquila fumando um beck... E irritada com a mãe, né? Ai, mãe, você veio me atrapalhar aqui na frente dos amigos do meu namorado. Gente, que vergonha. Como diria a Bailey Sarian. In front of my friends' boyfriends. Que vergonha. Super vergonha. Arrastada pela mãe aos 20 anos. Arrastada pela mãe aos 20 anos. E depois dessa questão toda, a polícia achou bem estranho também, obviamente. E foi até o apartamento da Zene, que ela dizia que estava sempre com a Zene, né? Que a gente já falou da Zene antes. E foram descobrindo as mentiras da Casey. Várias mentiras. A polícia já estava desconfiada. Tanto é que no interrogatório, eles começaram a pegar as mentiras uma por uma. Né? Isso, eu comecei a... Eu peguei e comecei a ver o caso do interrogatório até a parte do julgamento. E tem várias coisas que você falou que tipo, complementa coisa que eu acho que não entrou no julgamento, assim, né? E no interrogatório também não. Eu vi que ele foi dividido em 2 partes, eu achava que eram 2 dias diferentes. Mas não, eles já... No mesmo dia. Já foram interrogar, pelo que eu entendi, com uma convicção de que alguma coisa Casey tinha feito com a menina, né? Essa foi a minha percepção, né? Technical read de interrogatório. Aquela coisa, eles estavam convictos de alguma coisa. Isso que me pareceu quando eu assisti. Até o interrogatório, eles já sabiam que tinha algo estranho por conta das mentiras. Ninguém achava a tal da Zenaida Fernandes Gonzalez um fato curioso. A Zenaida, de fato, existe. Mas a Zenaida que a Casey alegava, que morava no apartamento X, ela deu o endereço. A Zenaida, essa pessoa que ela usou não era a Zenaida de fato, que era a babá. Isso foi comprovado mais pra frente, porque a própria Zenaida, a pessoa Zenaida, entrou com uma ação contra a Casey mais pra frente.
E ela acabou, a gente não soube muito bem o desenrolar da ação. Ah, eu vi. Ela entrou com uma ação por difamação, salvo engano, né? Eu vi, eu vi. Mas Ela foi bem mais pra frente. Não foi aceita. Não foi aceita, é isso mesmo. É. Isso mesmo. E a polícia, já sabendo que tinha algo muito estranho no depoimento da Casey, de novo, isso tudo começou porque a mãe da Casey ligou para a polícia 3 vezes. E primeiro alegando que ela roubou o carro, só pra recapitular, né, gente? E segundo, pra reportar que a neta dela havia sumido. Enfim, a polícia foi e falou, tá bom, vamos interrogar a Casey. E descobriram que a Zenaida de fato não existia, quando a Casey falou, olha, a Zenaida está no endereço tal, e inclusive eu sei que a Zenaida pegou a minha filha e sumiu. Ela também imputou um crime a Zenaida, né? A Zene disse que ela havia sumido com a criança. Então a polícia falou, vamos no apartamento da Zene e vamos descobrir se ela está lá. Chegaram no apartamento, não tinha ninguém lá, obviamente. Perguntaram para os vizinhos, alguém morou aqui? Os vizinhos falaram, não, há muito tempo que ninguém mora aqui. E aí a polícia já começou a ficar bem suspeita, porque eles sabiam que alguma coisa realmente estava acontecendo ali. Sim. A coisa ficou mais quente ainda quando a polícia falou, bom, você não trabalhou na Universal Studios? O Jeff, que indicou a Zene, não trabalhava com você na Universal Studios? Então vamos para a Universal Studios e lá você vai nos guiar pra gente conversar com o seu empregador, com as pessoas ali que conhecem o Jeff e você. E ela, com uma mentirosa patológica, disse, ok, vamos. Super natural. Em todos os depoimentos que eu ouvi dela, e eu acho que você também percebeu isso, Muito. a voz dela não se altera. Não, como eu comecei do interrogatório, porque eu queria responder essa pergunta, né? Por que será que o júri, né? Tipo assim... Comprou a verdade dela. Por que eles absolveram? E aí eu falei assim, eu vou tentar ver o que entrou pro julgamento, né? Porque eles não podem, eles têm que justificar, etc. Eu sabia do caso no sentido, eu sabia que ela foi acusada, né? Só que durante o interrogatório, se eu estivesse vendo pela primeira vez como eles tomaram todos os cuidados o máximo possível para que o júri foram pessoas de outros estados, inclusive, chamadas e tal, se eu estivesse vendo pela primeira vez, eu teria acreditado em quase todas as mentiras, tirando aquelas que, obviamente, eles mostraram. Conseguiram contradizê-la. Exato. Fato Ela era muito convincente. Muito. Eu nunca vi uma pessoa tão... A gente até pensa, eu não sou psiquiatra, né? Não sou psicanalista, mas assim, qualquer pessoa da área da saúde psicológica analisando... Apesar de que ela foi analisada mais pra frente, né? Eles fizeram ali uma avaliação psiquiátrica dela e alegaram que ela não tinha nenhum problema psiquiátrico, tá bom pra você? Eles falaram isso em... Mas muito estranho, porque qualquer pessoa perceberia que a voz dela não se altera e pra mim, tem sinais aí de sociopatia, psicopatia. Gente, de novo, eu não sou dessa área, mas é muito, muito estranho. Você perdeu a sua filha, você tá mentindo descontroladamente, e eu não sei você, quando eu minto é uma desgraça, todo mundo repara. Vermelho, enfim. E no caso da Casey, não, ela manteve o mesmo tom de voz, ela não se exalta. E aí, o que foi interessante, quando ela chegou na Universal Studios com a polícia... Ela foi, né? Ela foi, porque eles falaram, tá bom, show me the money, né? Vamos lá ver até onde que a dona Casey vai levar essa mentira. Eles já sabiam. Já que ela estava mentindo, enfim, eles já tinham essa noção, eles só queriam pegar ela no flagra. E aí ela foi conduzindo os dois pela catraca ali da Universal Studios, os escritórios, e aí eles se perderam no meio do labirinto de escritórios. Desculpa, se você trabalha em qualquer lugar, eu sei exatamente onde eu trabalhei como estagiária 10 anos, 15 anos atrás. Como que você não lembra em qual escritório você estava, com quem você estava? Enfim, ela chegou no meio da Universal Studios e parou, olhou pra polícia e falou, eu não trabalho aqui. Gente, eu adorei a interpretação, porque foi exatamente como eu imaginei, do tipo, ela falando, será que eles vão desistir dessa onde eles vão? Porque ela não. A polícia já sabia que ela não trabalhava lá, conversou com o pessoal da Universal pra deixar ela passar só pra ver um até dia. onde ela ia com o negócio.
Eu falei, gente, que vergonha. Eu teria muita vergonha alheia, muita. Eu acho que, assim, se eu tivesse na situação dela, realmente eu teria Nossa. quase falado assim, gente, a gente tá caminhando já 10 quilômetros aqui dentro, deixa eu falar que realmente eu não trabalho aqui. Deixa eu falar a verdade uma vez na minha vida. Exato. Mas como que ela não sabia que ela ia ser... Então, é por isso que a gente pensa, não, como é que o psiquiatra que a avaliou mais pra frente disse que ela não tinha nenhum sinal de problemas psicológicos, ela não tinha nenhuma psicopatia, sociopatia. Então, e durante o julgamento, isso não ficou tão claro. Não. Ele, de fato, dizem que nos documentos, tinha mais 600 páginas, né? Foi mencionado, mas foi mencionado como nota quase de A nota de rodapé. Porque, enfim, na hora que chegar no julgamento, eu menciono o que eu já tô pela história prévia formulando de opinião, digamos assim. O que eu achei muito interessante nesse caso, eu acho que vocês já repararam, não é tanto sobre a Kaylee, a filha, é muito mais sobre a Casey. Porque se você olhar bem, a história foca muito na Casey. Até onde vai uma mãe desprovida de emoção nenhuma com relação à sua filha? Mas isso é uma pergunta que eu sempre faço pra outras pessoas, e super legal que você tá aqui, que eu faço essa pergunta pra você. Essa coisa da emoção, né, de demonstrar ou não demonstrar emoção, eu sempre vejo meio que duas justificativas. Quando a pessoa demonstra, a pessoa tá atuando acusado, não tô falando agora especificamente, mas eu sempre ouço isso. A pessoa tá chorando. Ela tá interpretando. A pessoa não chora, é uma pessoa psicopata. É aquela máxima, there's no free lunch. Tipo assim, parece, escolha uma opção. Porque em todas as opções, é o famoso se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque em qualquer uma das hipóteses você é culpado, julgado culpado, né? E essa sempre foi a minha impressão. Não sei se você concorda. Não sei, porque eu ouço muitas pessoas falarem isso e eu falo, tá, mas isso não significa nada. A gente sabe que a gente aprendeu isso na faculdade. Você lembra que os crimes eram pautados conforme a conduta do homem médio? O que seria o homem médio para o direito? O homem médio seria aquela pessoa que tomaria aquelas decisões que você meio que espera da pessoa. Uma mãe, você espera que uma mãe vá ficar desesperada com a filha sumida. Eu acho que... Eu não sei dizer muito bem do sistema penal americano, mas eu acho que eles têm também alguma questão de homem médio. Eles estavam avaliando ela conforme o padrão homem médio. Sim. Uma mãe que perdeu a filha há 30 dias não estaria desesperada? E até então, a gente não chegou ainda na questão do crime em si, porque até agora, até esse momento que nós estamos contando, nenhum corpo havia sido encontrado. Apenas um cheiro muito forte de cadáver dentro do carro dela, mas só. E depois ela foi pega nessa mentira da Universal Studios e foi presa em 16 de julho. Acusada já por 3 crimes. Negligência ao cuidar de uma criança, porque ninguém encontrava a criança. Obstrução de justiça, porque ela de fato estava mentindo esse período inteiro. Mentiu pra polícia. E isso aconteceu um dia depois da ligação da mãe, tá? A gente tá contando toda essa história, mas isso aconteceu muito rápido. A Cindy ligou e no dia seguinte aconteceu tudo isso. Até aqui, o que chamou a sua atenção, assim, mais ou menos, no que a gente vem contando? Não me parece... Assim, é que também tô baseando com o que eu vi depois. Mas já desde a infância, não me parece razoável que ela não tivesse nada. Eu não conheço uma pessoa que mente com tanta naturalidade. E na verdade... E aí foi uma alegação da defesa, eventualmente. Um dos psiquiatras, de fato, não diagnosticou, mas indicou possível... Esse eu não sabia. Mas era só uma contra-alegação. Sim. E eles podem alegar o que eles Qualquer quiserem. coisa. Exato. Eu não cheguei a ver documento nenhum, só pra deixar claro. Não li os 600 páginas. Vocês fiquem à vontade pra pesquisar e ler. Gente, quem quiser. Mas dentro ali das coisas alegadas, enfim, depois eu posso entrar mais em detalhes sobre isso. Pra mim, e eu tentei assistir como se eu fosse o júri, sei lá, do tipo assim, eu só sei aquilo que tá sendo dito aqui, né? Teve o mesmo peso
que a alegação da acusação do tipo, não, ela não tem nada. E continuou assim. E aí ficou meio que elas por elas. É, Ficou meio que... Foi um argumento meio... tá bom. tranquilo, tipo assim, Não, ok. não aprofundaram muito essa questão. É que pra gente nos parece algo muito Aqui, pelo menos... estranho, pelo menos no nosso sistema jurídico, né? Aqui eu acho que a pessoa ia martelar muito. Com certeza. O laudo. Exato. Com certeza. Uma coisa interessante, né? Lembram que eu falei que a Cindy, ao ligar pro 911, ela disse que o carro estava cheirando cadáver. Lembra disso? Vocês lembram E disso, o pai né? também, né? O pai também já havia identificado. Vamos lembrar de novo que o pai dela era policial. Ele trabalhava com homicídios. Homicídios, um fato muito importante. Na investigação, quando a investigação começou e a Casey já estava presa, a Cindy o depoimento dela foi colhido novamente e ela disse pra polícia que no carro, na verdade, o cheiro que estava no carro era de uma pizza podre, que eles encontraram uma pizza podre dentro do carro. Suspeito. Gente, pizza podre tem um cheiro. Cadáver tem outro. Eu não sei, porque eu nunca, graças a Deus, não senti esse cheiro na vida, mas... Gente, eu não entendo. Se duas pessoas sentem cheiro e as duas pessoas conhecem cheiro de cadáver Sim! e encontram uma sacola. E simplesmente, tchau, sacola, não vou nem ver o que tem dentro, mas tem cheiro de corpo humano e minha neta tá usando. Isso é suspeito. Né? Achei muito, muito interessante isso. E o fato que a polícia levou, óbvio, os cães farejadores, né? Tá demorando pra eles fazerem isso. Pra averiguar o carro, né? O que tinha ali no carro, pra ver se eles encontravam algum vestígio de alguma coisa ali. E a Cindy ainda alegando que a pizza podre, era o cheiro de pizza podre. Mas tudo bem. Quando chegou lá, eles descobriram cabelo. E pela análise, encontraram um cabelo que poderia muito bem ser da Cindy, da Casey ou da Kaylee. Ajudou bastante, né? Mas pela forma como o cabelo estava, o estado do cabelo não poderia ser o da Casey, porque a Casey provavelmente pintava o cabelo, alguma questão assim. Nem da Cindy, por conta da cor do cabelo e do tamanho. Então eles concluíram que seria da Kaylee. E fizeram uma análise de DNA mitocondrial, né? Não é aquela análise propriamente dita, né? Do DNA. Isso, no julgamento isso foi mencionado e eu não entendi o porquê eles não fizeram também não. Análise de DNA comum, porque foi 2008, já tinha... Já existia. Exato. Com certeza. E logo no primeiro dia, a promotoria disse que tinha... que os cachorros, enfim, tinham detectado uma grande quantidade de composição, de decomposição. Tinha uma mancha, né? Você vê na foto, tinha uma mancha. Exato, ou seja, não faltava DNA, não é como se eles tivessem que pegar um mini negocinho que encontraram, né? Tipo, não, tinha muito DNA no local pra fazer testes mais apurados. Eu achei isso muito estranho. Muito estranho, foi bem estranho. E aí eles começaram as buscas pela vítima, né? Já haviam começado, mas depois dessa as buscas se intensificaram. Em 2008... antes disso, em agosto, a Casey foi presa pela segunda vez. Porque antes ela havia sido solta. Sob uma fiança de, salvo engano, $300 mil, alguma coisa assim. 300, 400 mil dólares. Não sei se é muito precisa aí no valor, mas foi algo desse estilo. E a família pagou. Por isso que eu falei, a família ama muito essa menina. Porque deram carro, pagaram fiança, né? Jogaram, ocultaram ali o cheiro de cadáver do carro. Tudo muito suspeito nesse caso, né? Não, e agora tentando até aliviar um pouco pra família, mas talvez eles acreditassem. Acreditassem nela, né? Com certeza. É que a gente já tá até meio suspeito aqui. Porque é tanta mentira que... Mas só que às vezes pai e mãe vira... Pai e mãe, né? Enfim. E os pais, eles novamente pagaram a fiança dela. Ela havia sido presa por falsificação de cheques. Quer dizer, é uma pessoa maravilhosa, a Casey, gente. Maravilhosa. Ela realmente tinha uma reputação muito boa, como vocês podem ver. E ela foi presa, os pais liberaram. E em dezembro de 2008, um homem que estava trabalhando ali na região, próxima à residência dos Anthony, encontrou um crânio com fita adesiva.
um cobertor do ursinho Puff e algumas outras coisas ali. E aí ele tentou, um fato muito curioso, gente, eu tô usando muita palavra fato, mas é verdade porque são tantos fatos estranhos. Tipo, os fatos são... Ele ligou pra polícia 3, 4 vezes e a polícia não deu muita atenção pra ligação desse homem. Olha, eu encontrei um crânio humano aqui. Ah, não, imagina, não deve ser crânio humano. Pelo que eu li de todos os depoimentos, enfim, do próprio homem, ele falou, eu precisei ligar umas 3, 4 vezes pra polícia ir de fato até o local para examinar o corpo. Nossa, Como assim, gente? E literalmente, se o que a defesa alegou no primeiro dia do julgamento for verdade, eles usaram vidente, Médium pra encontrar o corpo. E foi encontrado perto da casa, né? Então, ele tava ali do lado o tempo inteiro, né? Helicóptero, vidente. E eles mostraram uma foto no primeiro dia do local. E era tipo no acostamento. Foi muito, muito estranho. Não era tipo no meio da mata. Era tipo no acostamento. Muito estranho. Muito estranho. Encontraram o corpo e de fato confirmaram que era o corpo da pequena Kaylee. É muito triste. Em janeiro de 2009, o George, pai da Casey, ele ficou tão transtornado com a questão toda do julgamento e de toda a atenção da mídia, porque a vida da família virou um inferno, né? Sim. Família, vocês sabem como pode ser os paparazzi nos Estados Unidos, né? Então, das fontes de pesquisa que você tinha me mandado, eu achei muito curioso que, na verdade, ela teve tem uma ligação gravada quando ela foi presa a segunda vez, né? Uma ligação entre ela e os pais, que eu vi num desses vídeos que tem compilados, né, de evidências. Sim. E eu achei muito curioso que ela tava puta na ligação, brigando com os pais dela, porque no dia que ela foi presa, eles deram 4 entrevistas. Cada entrevista, eles cobraram entre 4 e 20 mil dólares por entrevista. Então. Só que eles não... Eu achava, eles vão pagar o advogado, só que... Não era pra juntar dinheiro pra pagar um advogado, né? E mesmo até hoje, acho que ano passado ou retrasado, eles ainda... Eu cheguei a ver mais entrevistas pós, ou seja, e eles cobram, assim. O que é muito... Essa família, na verdade, é estranha, independentemente do crime. Eu não tô falando que eles estão envolvidos, obviamente, não. Nem ela, porque ela foi absolvida, então não posso falar. Não podemos alegar nada, né? Sim. Mas que existe uma atmosfera de estranheza nessa família, existe, assim. Porque parecia meio oportunista. Sim, a de maneira fato. como eles começaram a dar entrevista por dinheiro no dia que ela foi presa. Realmente foi tudo bem peculiar. E o George tentou o suicídio em janeiro de 2009. E uma curiosidade, ele tomou muitos Xanax. Ele encontrou com Zene. Ele tinha Zene. Ele tinha várias Zenes. E ele tentou o suicídio e deixou uma carta dizendo: Kaylee, nos encontraremos em breve. Então, muito estranho, tudo muito estranho. Depois eu tenho que lembrar no final de falar de uma entrevista que eu vi dele em Dr. Phil, porque eu sou desse que assiste Dr. Phil. Mas agora que você falou, já anotei mentalmente. Bom, em maio de 2011 começou o julgamento. Finalmente começou o julgamento contra a Casey Anthony. E a promotoria, obviamente, pediu pena de morte, né? Nessa época, a Casey já era considerada a mãe mais odiada do mundo, né? Todos os vídeos que você procura aqui no Brasil aparece. Mulher é considerada a mãe mais odiada dos Estados Unidos, não do mundo. Mas dá pra ser também do mundo, porque, meu Deus. E eles pediram pena de morte. Também a mídia caiu muito em cima dos pais, alegando que eles não aparentavam nenhuma emoção. De novo, a questão da emoção. Eles não aparentavam nenhuma emoção no tribunal. Só que aí a gente tem que fazer um parênteses aí, porque, de fato, os pais, eles eram considerados peças-chave no processo. Então eles foram ouvidos como informantes, né? Ou testemunhas, foram informantes. Porque tinham relação com as Eles vítimas, foram né? chamados pela acusação. Pela acusação, né? E teve cross-examination pela defesa. Pela defesa. Nesse caso, aqui no Brasil, se você tem alguma relação com alguém do processo, relação direta de amizade, parentesco, você é ouvido como informante, que não tem um peso tão forte como testemunha. Mas, em todo caso, lá eles eram partes. Então, eles não poderiam estar ali no tribunal junto.
Eles falaram, olha, vocês podem comparecer ao tribunal para ver o julgamento, mesmo sendo partes, se vocês não aparentarem nenhuma emoção. Vocês têm que manter ali aquela expressão horrorosa americana. Hold your shit together. Exato. Certo? Exato. Então, por isso, você vê as fotos deles no tribunal e eles estão impassíveis, assim, diante da audiência, enfim, dos jurados e tal. Sim. E muita gente, a imprensa caiu matando, falando, olha ali, a cara dos pais, nem olharam direito, ficaram super frios diante do julgamento, enfim. Só que eles não podiam aparentar nenhuma emoção, gente. Então, também não... E isso muda de júri, de tribunal em tribunal. Literalmente, Como os estados são independentes lá, né? É. Tem uma lei. E muda de acordo com as regras pro júri, e eu descobri só vendo uma comentarista jurista, Uma jurista. uma jurista, que comentou o julgamento do Johnny Depp, e ela tava explicando que cada tribunal, às vezes, tem a regra interna do tribunal, tem a regra do distrito, tem a regra da cidade e a regra do estado. Ou seja... É muita coisa. Então, e é dado antes de ligarem as câmeras quando é televisionado ou gravado pelo tribunal, né? Tanto que a gente descobriu que tem tempos diferentes de defesa pra acusação e pra própria defesa. Que nem xadrez, né? Que nem xadrez. Por exemplo, a acusação pode ter, sei lá, 1 hora de fala e a defesa 2 horas. Nesse caso, a defesa tinha mais tempo, não tinha? No caso da Casey, Sim. a defesa teve mais tempo, no final das contas. Porque eles foram mais objetivos. Tanto é que a acusação bateu muito na tecla de que a Casey mentia. Então a tese deles foi toda pautada sobre as mentiras dela, né? Então não entendi que foi uma tese muito Exato. concreta, né? E como eu assisti primeiro o julgamento, eu fiquei confuso com relação a isso. Eu acho que... e aí começa a responder um pouco pra mim. Começa a responder... juntando com o que você falou e o que eu vi, começa a responder a pergunta do episódio. O que será que deu errado? Por que as pessoas... todo mundo ficou revoltado quando ela foi absolvida. A gente não chegou lá ainda, calma. Tem mais coisa? Calma. Desculpa, gente. Ele se animou muito, gente. O caso é muito inebriante para ele. É muito. Demais. Enfim, a teoria da defesa foi essa, de que ela mente. Eles meio que fizeram um meia-culpa, né? No sentido de, sim, ela mente. E a acusação continuou batendo nessa tecla. Eles postaram muitas fotos ali no telão pros jurados, mostrando que ela ia a muitas festas, que ela estava sempre na balada, na night. Então eles focaram muito na conduta da Casey. E se vocês olharem bem, nós temos um cadáver, nós temos um carro suspeito e nós temos uma potencial autora do crime, mas a gente não tem nada 100% que liga ela ao crime. E isso foi uma questão aí que, infelizmente, tem várias lacunas aí nessa história. A defesa apresentou a teoria da piscina. Não sei se eu te falei dessa teoria. Eles apresentaram essa teoria. A acusação apresentou todas. A acusação foi assim, vamos tentar tudo. E a defesa falou, não, tá bom, você tá dizendo que ela mente mesmo. A gente sabe que ela mente. Mas, na verdade, o caso aqui não tem nada a ver com a mentira. O que aconteceu foi que a Kaylee caiu na piscina, se afogou, o avô entrou em pânico, o George e a Cindy ocultaram o crime e abandonaram o cadáver da menininha perto ali da casa. E pra quem não é advogado, enfim, eles poderiam falar qualquer coisa e eles não tinham o dever de provar nada. Quem tinha o dever de provar era quem acusa. Seria quem acusa. Depois de todas essas teorias sobre o que aconteceu de fato com a Kaylee, a questão ainda da teoria de que a Zene, né, porque provou-se que Zene não existia no final das contas, né? Zene era uma mulher que não tinha nada a ver com a história, o né? caso. E outra coisa que foi bem chato, que ela, quando perguntaram a aparência da Zene, ela falou que era uma mulher de aparência era latina e com alguns traços negros. A Bailey Sarian até falou, sempre culpando a pessoa, né? Sim. Eles adoram culpar os latinos ou os negros, né? É sempre assim, Por que não seria uma branca? Uma pessoa branca?
Coisa dos Americans. E assim, eu tô falando sobre isso porque olha como o preconceito tá enraizado ali na sociedade. Falou das... E ela nem existe, a Zene, gente. A Zene que existe não tem muito a ver com a descrição que a... Eu acho que ela deve ter pego assim... Pegou aleatoriamente. O nome nas páginas amarelas. Amarelas. Tanto é que a polícia fez isso. Ela pegou uma foto da Zenaida verdadeira e falou, Casey, essa daqui é a Zenaida? E ela falou, não. Gente, a Zenaida verdadeira, a Zene original. Então tem umas teorias aí, e foi muito interessante a polícia pegá-la no pulo ali, né, nessa... Exato, ela simplesmente, acho que ela abriu... Esse nome tá bom. Esse aqui tá bom, acho que o nome é legalzinho, é latino, vamos culpar os latinos ou os negros e vamos que vamos. E, enfim, em 15 de julho, pasmem, a Casey foi absolvida pelos jurados. Eles entenderam ali que ela não tinha culpa alguma, e foi o que nos trouxe tanta perplexidade diante desse caso, porque tudo bem, há indícios de autoria e materialidade, como a gente fala no direito. Tem o corpo, tem a pessoa que pode ser autora, mas eles não conseguiram comprovar ali a ligação 100%, né? E eu acho que foi um pouco de falha da acusação, você não acha, Fê? Então, eu vendo... Agora, juntando com o que você falou e tendo visto uma boa parte, não vi tudo, mas uma boa parte do julgamento, eu começo a pensar, ok, eu acho que realmente o júri não tinha o que fazer. Eles são limitados eles têm que justificar o porquê eles estariam condenando. Na abertura, já foi falado... várias teorias. Não fez muito sentido o que a acusação apresentou 3 teorias diferentes, sendo que eles tinham que falar, isso definitivamente aconteceu. Inclusive o Xanax, desculpa te interromper, mas o Xanax foi uma das teorias que o próprio pai da Casey levantou. Zene, como a gente falou, é um diminutivo, um apelido para Xanax. Então, na verdade, a Casey dava Xanax pra filha dela ficar dopada enquanto ela saía pra balada, e numa dessas a criança morreu. Então essa era uma outra teoria também, né? Tinha essa do clorofórmio. Clorofórmio. Que depois virou clorofila, que foi sem querer, supostamente que a Cindy, a mãe da Casey... Eles encontraram buscas no computador da Cindy de como fazer clorofórmio, né? Mas assim, no dia do assassinato. Eu lembro que eu tava assistindo, acho que eu tava na 12ª hora de julgamento, tipo assim, e eles ficavam insistindo na mentira, e a defesa levantava e falava, a gente já falou que ela mente. Ela mente mesmo, ela tem... E aí... Ficou do tipo, parecia que a acusação foi com muita convicção de que o fato dela ser uma mentirosa, não vou usar patológica... Contumaz. Dela mentir sobre tudo seria o suficiente pra ninguém... contestar a verdade, né? Contestar o que eles alegariam, enfim, que ela teria matado a filha dela. E também me pareceu assim do tipo... que eles não se prepararam para a alternativa, Sim. Que seria o que a defesa fez. Sim, ela mente. De novo, comparando um pouco com o negócio do Johnny Depp. Sim, claro. Foi maravilhoso. Melhor que seriado do Netflix. Essa comentarista jurídica aí, ela falou assim, talvez teria sido melhor a defesa da Amber Heard falar que ela realmente acredita nas mentiras. Sim. Talvez ela não tivesse sido, tipo, considerada responsabilizável, né? Que não tem culpado inocente em processo civil lá. Mas, porque eu achei que as duas as duas pareciam mentir, chorar falso igual. Sim, a diferença é que a Casey já foi apresentada do tipo, ela tem um problema e ela mente mesmo. Então, se ela chorar e você não acreditar, é a doença. E curioso que hoje ela é investigadora de casos de homicídio, né? Ela se tornou investigadora. Exato, ela se tornou investigadora de casos, especialmente, pelo que eu entendi, de casos de pessoas que são acusadas com base em caráter. A partir do momento que a... Enfim, a ironia. Exato, porque eles... Outro ponto que eles martelaram foi ela ser festeira. E aí, de repente, a festa que ela foi tirada fotos, fez tatuagem, não sei o que, parecia aquela party girl, não sei o que.
Na verdade, era um sushi bar, que era onde o namorado dela trabalhava e onde, de fato, ela trabalhou durante aquele mês. Tudo muito interessante. Como promoter. Essa era a única coisa que ela não contou, mas que não era mentira se ela contasse. Sim. E eram tipo um desses restaurantes, não era uma super balada, Não. arrastar a tcheca no chão, balangar as tetas. Tinha isso um pouco, mas só que ela tava ali, tipo... Ela balangou a trabalho. tcheca em algum lugar ali, mas deixa ela balangar no sushi, gente. Por que não comer um salmão vendo alguém balangar? Então, tipo assim, a única coisa que a defesa tinha que fazer era colocar dúvida. Sim. Só que eu acho que eles nem precisaram fazer muito isso. Porque a partir do momento que, na abertura, a promotoria já apresentou 3 teorias pro crime... Você vê que a acusação já não tava muito certa da tese que eles iam usar, né? Tanto que eles sentaram, gente, vamos tentar tudo? Porque alguma cola. Porque saía muito na imprensa. É culpado, certeza, aquela coisa bem A imprensa, midiática. eles são Eu bem acho que eles midiáticos. estavam assim, todo mundo sabe que ela é culpada. Acho que eles foram muito convictos de que eles não precisariam provar mais nada, porque todo mundo já tinha a convicção na cabeça deles de que ela era culpada. A única coisa que a defesa precisava era colocar um pouquinho de dúvida. Pra vocês verem o que a gente, como advogado, passa. E uma coisa que eu achei interessante é que dessas supostas avaliações, onde supostamente ela seria uma mentirosa patológica, essa mentira teria nascido com um abuso. Sim. Do pai, né? O pai, que a própria defesa acusou o pai da Casey Anthony, o George, no primeiro dia de Sim. ter abusado da Casey Anthony quando ela era criança, e por isso que ela tinha se tornado supostamente uma mentirosa patológica. O George não ajudou muito quando ele tentou se defender dessa acusação, eu senti. Porque teve um momento... não é engraçado, eu tô rindo, mas não é engraçado. Teve um momento, por exemplo, que o George, a acusação, né, ele era testemunha de acusação, o George, a acusação perguntou o que ele estava usando no último dia que você viu. Ele descreve, assim, detalhes Meu da Deus. roupa da menina. Aí, quando teve o cross-examination da defesa, a defesa perguntou assim, o que sua esposa estava usando hoje de manhã? E aí, ele, não lembro. Mas você lembra do que uma criança estava usando há 3 anos atrás? E aí começou a ficar meio estranho. E pior de tudo, mesmo depois do julgamento, a coisa foi piorando. O Dr. Phil, por exemplo... Voltamos ao Dr. O Dr. Phil, por exemplo, acho que 2 anos atrás foi, não lembro. Mas no Dr. Phil, por exemplo, ele falou que ele vê o espírito da menina e que eles brincam na cama juntos. Isso não ajuda a acusação. Tipo assim, a névoa que a defesa jogou em cima desse homem. Muito estranho. E a mulher, a Cindy, saiu do meio da entrevista brava, porque pela primeira vez ele falou, eu acho que a Casey matou aquele. Aquele. E ela falou, você nunca falou isso. Ela sai brava no negócio. Essa família é estranha. Estranho. Acho que a mãe ainda vive em negação, sabia? E aí eu também acho. Eu acho que realmente ela não sabe nada, mas só que o George, O pai é suspeito. eu fiquei na dúvida. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que a única pessoa que foi consistente durante o pós-julgamento foi a própria Casey. Ela deu uma entrevista, acho que via rádio, curta, breve. Ela continuou falando do jeito que ela fala. Ela trabalha exatamente em tipos de caso onde a pessoa foi acusada da maneira que ela foi, com base em caráter, com base em coisas circunstanciais, onde tinha muito trabalho forense que podia ser feito. Inclusive, gente, é bom só trazendo aí uma questão interessante, que com base nesse caso é que eles criaram uma lei Caylee, na verdade. Ela está ainda está tramitando no Congresso lá, não foi aprovada ainda, salvo engano, né? Ela criminaliza pais que negligenciam aí a guarda dos filhos. Então, esse caso gerou aí a propositura de um projeto de lei, né?
que eu não sei ainda se ele já foi aprovado, pelo que eu entendi ainda não, ele tá passando ali nas casas. Não sei como é o sistema ali de aprovação de legislação, mas ele motivou essa criação dessa lei que pune pais que deveriam estar cuidando, assistindo seus filhos e... Não. Que Interessante. como ela foi inocentada, será que passa? Porque ela é inocente aos olhos da lei. Então, né, por mais que a gente tenha indícios, não dá pra gente... Indícios de autoria, mas, né... Por mais que a gente desconfie muito, não dá pra acusar ninguém. Ninguém foi condenado por esse crime. Mas... eu imaginaria que passaria uma lei caso ela tivesse sido condenada. Acho que... Será que... Não sei. Fica aí fica só essa questão aí. Mas eu, sinceramente, eu não consigo responder a pergunta que eu gostaria de ter respondido nesse episódio, que é o que será que deu errado, mas pra mim esses são indícios do tipo, a promotoria tinha que ter uma tese, uma contra-tese pra se preparar caso a defesa alegasse, por exemplo, aceitasse o fato que ela mentia. Metade ou mais da metade do julgamento ficou só na mentira e a defesa, sim, a gente já falou que a gente concorda com vocês, tá? Eles insistindo, sendo que poderia ter sido introduzido muita coisa forense. Aqui eu já contei coisas dos anos 90 que tinham coisas forenses. Muito mais detalhamento do que esse caso, que Exato. é tão mais contemporâneo, né? Tem um programa antigo que chama Forensic Files, que, tipo assim, o povo dos anos, sei lá, 90 já ia fazendo negócio com átomos só pra provar a autoria de um E crime. como só DNA mitocondrial, né? Eu acho que tem muitas lacunas jurídicas no caso e fáticas também, né? Exato. Eu não sei se você sabe, eu não pesquisei isso. Será que novas provas poderiam fazer uma nova acusação contra a Casey eventualmente? No nosso sistema, se tivesse transitado em julgado, não, né? Lá eu não sei. Provavelmente eles poderiam talvez abrir, eu acho que um novo processo, né? Eu não sabia nem aqui, eu não lembrava. Aqui se transitou em julgado, você não pode... Teoricamente, você não poderia entrar com um novo processo. O transitar em julgado, gente, é quando... Vamos traduzir, ligar a tecla SAP do juridiquês, né? Porque a gente esquece de traduzir. Mas a gente fala que o transitar em julgado é quando um processo já passou por todas as instâncias, já houveram recursos e mais recursos, e acabou por ali. Aqui a instância suprema é o STF. E nem sempre os processos chegam no STF, né? Eles às vezes param no Tribunal de Justiça ou no máximo vão pro STJ, que é abaixo do STF. E se ele chegou até ali e não houveram mais recursos, acabou, transitou em julgado. Então não tem mais como você reabrir aquela matéria. Agora lá nos Estados Unidos, como a gente não conhece muito bem o sistema, e cada estado ali é diferente, né? O sistema jurídico. Eu acho que provavelmente o seu palpite pode estar certo, porque eu imaginaria que a Casey teria já vendido direitos pra Netflix, certeza. Ela está escrevendo um livro, né? Você sabe, sobre a história. Ah, é? Ela está escrevendo um livro que ela quer divulgar, o que aconteceu. Eu acho que esse caso um dia vai ter uma... Eu acho um coming back. Esse povo, assim, eles dão tanta entrevista que eu não duvido nada que seja o próximo Kardashian. Ah, com certeza. É o The Revival. Horrível, né? Seria uma versão bem dark. Bem dos dark, Kardashians. bem dark. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Cá, muito obrigado. Eu espero que você volte sempre. Adorei conversar com você sobre esse caso e pesquisar com você. Eu acho esse caso difícil de contar e maravilha que você estava aqui. Eu espero ver vocês na próxima semana e até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.